Estamos organizando, né, aqui, um pouco improvisado. Agora deu certo. Graça e paz, né, a todos, amigos, irmãos, familiares, que também são amigos, né, e irmãos. Tivemos um dia, né, com a nossa vida na busca de um só alvo, um só objetivo: orar e jejuar pela nossa pátria, pela nossa nação. É bem verdade que nós temos uma discussão ampla acerca do jejum, né? E nós estamos vendo nas redes sociais aí algumas discussões, né? Pelo fato de quem pediu o jejum, pelo fato de os grupos que estarão participando, que estiveram participando deste jejum. Mas, como eu sempre tenho pedido que o Senhor estenda as minhas tendas e amplie a minha visão, eu não me apego a isso. Então, fomos convocados para orar pela nossa pátria, pela nossa nação, né? Orar pelo arrependimento do nosso povo, o arrependimento das nossas lideranças, o arrependimento dos membros, né, das nossas igrejas, muitos chamados de cristãos. E assim foi o nosso dia hoje, a partir das 5 horas da manhã. Agora são exatamente 17 horas e 4 minutos. Então nós vamos entregar agora ao Senhor, né? Vamos orar e nós vamos entregar ao Senhor tudo isso que nós fizemos no decorrer deste dia. Porque consagrado ao Senhor já foi. Então nós vamos orar, né? Vamos falar com Deus agora e vamos permitir que o Senhor conduza a nossa nação com a sua mão poderosa de amor e que Ele traga por suas cordas de amor aqueles que conhecem, né, o Evangelho da Palavra, aqueles que conhecem a verdade e que nesses dias têm passado por tribulações, por angústias, né? Eu quero mandar um abraço aí pro meu primo Paulo César Prates Xavier, lá na Bahia. Eu acho que tem mais de 30 anos que nós não vemos, ou muito mais, mas está aqui conosco. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e primo, e abençoe toda a sua família, né? Temos os nossos irmãos da igreja também que estão conosco. Que o Senhor possa nos conduzir por pastos verdejantes nesses dias de luta e de angústia. Eu acho que vou falar mais alto, né? Porque uma sobrinha minha lá de Palmas pediu: tia, fala mais alto um pouco. Você fala alto, mas essa ministração da primeira manhã de hoje saiu um pouco baixa, porque ela baixa e leva para o meu pai e para minha mãe para eles assistirem. Eles decidiram desligar a televisão e passar o dia só assistindo mensagens bíblicas, né? Hinos de louvor, né, ao nosso Deus. Então eu vou procurar falar mais alto um pouquinho, né, para que todos possam estar ao alcance, né, daquilo que o Senhor tem para ministrar em nossos corações hoje. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento em que o Brasil está entregando a Ti, a nossa igreja, Senhor, estamos entregando a Ti, a nossa nação, o nosso povo está entregando a Ti, ó Deus, um dia todo de pó de cinza. Um dia todo, ó Deus, de reconhecimento que nós nada somos e nada podemos fazer sem o Teu cuidado, sem a Tua direção e sem a Tua proteção. Ó Pai, usa esses dias de medo, de pavor, de terror. Usa esses dias para trazer o avivamento sobre a nossa nação. Que o nosso povo possa reconhecer que não há Deus como o Senhor. E que o Senhor continue olhando para nós. Nós queremos te pedir também neste momento que tu possas trazer de volta aqueles que estão afastados de ti. Traz, Senhor, por tuas cordas de amor. Traz, Senhor, pela tua misericórdia. Toca no coração, Senhor. Ó Deus, está chegando o momento de nós nos encontrarmos com aqueles que partiram para a eternidade contigo. Meus irmãos, meus avós, cunhadas, sogro,
sogra. E eu sei que cada um dos que estão orando agora, Senhor, tem alguém na eternidade contigo e que deseja muito reencontrar um dia. Aqueles que não têm essa esperança, o que nós queremos te pedir agora, Pai, com toda a humildade do nosso coração, planta esta esperança no coração da nossa nação. Desarraiga da nossa pátria, da nossa nação, tudo aquilo que tem afastado-nos de Ti, que tem entristecido o Teu coração. Visita, Senhor, a minha família espalhada pelos 4 cantos deste país e deste Brasil. Visita, Senhor, aqueles que têm conhecimento da Tua palavra e que por algum motivo, Senhor, ficam um pouco distante de Ti. Por amor, misericórdia e compaixão, tragam todos de volta, Senhor, para que nós possamos formar um grande rebanho, ó Deus, e cantarmos juntos, aleluia, aleluia, maranata, ora vem, Senhor Jesus, para que nós possamos te glorificar. E ouvir do teu filho, quando o trono dele foi estabelecido nas alturas acima desta terra, chamando um por um pelo nome. Que nós, Senhor, possamos estar, ó Deus, naquela relação que seremos chamados: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança a terra que eu vos tenho prometido. Fala, Senhor, no cair desta tarde, no coração de cada brasileiro, inclusive aqueles que também estão fora da nossa pátria, estão fora da nossa nação. Levanta alguém, Senhor, para amá-los. Levanta alguém para falar-lhe, Senhor, dos teus cuidados sobre esta nação. E nós queremos te pedir o que Abacuque pediu: traz avivamento, Senhor, sobre esta terra e notifica, Senhor. Ou seja, faça conhecer o avivamento que tu trouxeste sobre a nossa nação, de geração a geração, que todos possam ter conhecimento de ti, para que nunca mais se desvie dos teus caminhos. Senhor, nesses tempos, traz calma para os nossos corações. Coloca uma palavra de esperança, Senhor, nos lábios, vindo do coração de cada um daqueles que já tiveram a experiência de entregarem as suas vidas a Cristo Jesus. É algo tão simples e que às vezes, Senhor, no nosso egoísmo nós complicamos e apresentamos para os povos, apresentamos para as nações um evangelho do não pode, Senhor. Mas este evangelho, ele é simples, ele é humilde, ele é algo tão natural, ele é o evangelho do que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é o evangelho da graça de Cristo Jesus. Eu posso receber a graça de Cristo Jesus. Visita, Senhor, a nossa nação com salvação durante todo este tempo. E que esses dias, Senhor, sejam realmente para que tu possas estabelecer o teu reino, o teu trono aqui em nosso Brasil. E que aquela capital chamada Brasília, Senhor, que é conhecida por todos como a capital da corrupção, da exploração dos brasileiros, seja transformada pelo sangue precioso de Jesus. E que a capital da nossa nação ainda seja conhecida como a capital da verdade, a capital da misericórdia, a capital da graça de Cristo Jesus. Ouve, Senhor, todo o clamor que foi despejado nesta terra neste dia. Recebe, Senhor, a nossa oração. Entregamos a Ti, ó Deus, tudo aquilo que nós fizemos para nos encher de Ti neste dia. Então recebe como cheiro suave, como incenso, diante das Tuas narinas, diante do Teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos trazer para o nosso povo, né? Primeiro a leitura de um texto que nós encontramos durante essa semana, e nós selecionamos esta leitura para o momento oportuno e compreendemos que esse é o momento oportuno.
O mundo, o texto diz assim, é autor desconhecido, ok? O texto diz assim, o mundo está de luto. De repente, a roupa de marca, o perfume importado e as joias não servem mais para nada, porque não tem onde exibi-las. De repente, todo o dinheiro guardado não tem onde ser usado, porque não se pode viajar ou fazer compras nos shoppings. De repente, um carro só é o suficiente, porque não se pode ir para lugar algum. De repente, a casa de praia está vazia, porque eu não posso ir para lá. Porque não se pode chamar os amigos para um fim de semana juntos. De repente, aquele churrasco com a família teve que ser cancelado. E a carne congelada, porque não se pode fazer reunião familiar. De repente, aquela linda casa que vivia cheia está vazia, sem ninguém, porque não se pode receber visitas. De repente, os idosos estão sozinhos, sem o carinho dos filhos, sem a presença e o carinho, o abraço dos netos. Porque um simples abraço pode custar-lhe a vida. De repente, aquela sonhada festa teve que ser cancelada, porque as pessoas têm medo de estarem juntas. De repente, a vontade de estar perto das pessoas queridas se tornou um desejo proibido, porque amar agora manifesta-se em ficar distante. De repente, entrar na igreja, entrar no templo, se tornou algo impossível, porque estão todos fechados. De repente, bateu aquela saudade no seu coração do tempo de criança, em que você era conduzido para a casa de Deus, seguro pelas mãos do pai ou da mãe ou dos avós. E de repente você cresceu e se afastou deste lugar. E então agora a saudade bate, mas não tem como você voltar, não tem como você ir para lá. De repente o mundo inteiro está afetado por uma pandemia que ameaça toda a população. De repente tudo que se precisa nesse momento não é de dinheiro, não é de roupas de grifes, não é de sapatos caros, não é de bolsas de couros de animais importados. De repente o que se precisa nesse exato momento é da misericórdia de Deus, porque agora nada mais importa. Só a misericórdia de Deus traz o significado real para as nossas vidas. Só a presença do Senhor em nosso viver pode trazer para nós a alegria em momentos de dor e de tristeza. Amados, hoje pela manhã, às 5 da manhã, nós falamos também em uma transmissão ao vivo sobre o tema Acalma o teu coração. E talvez quando nós anunciamos esse tema tenha passado em nossas mentes todos e quaisquer outros livros ou textos da Bíblia, menos o Apocalipse. E então nós trouxemos o Apocalipse, estamos começando a conhecer, o contexto da escrita deste livro, o autor, o tempo que ele foi escrito, o que estava acontecendo, para que esta profecia fosse trazida e chegasse até nós. E nós vimos hoje pela manhã, alguns dados importantíssimos para que nós possamos compreender quando nós começarmos, acho que amanhã ou na terça-feira, o estudo sobre as cartas escritas às 7 igrejas, o que elas importam hoje para nós, o verdadeiro significado delas sendo contextualizada para o nosso tempo.
para esse tempo que nós estamos vivendo. Esse tempo de muita angústia. Hoje nós já temos no Brasil famílias que choram, famílias que lamentam. Mas hoje nós temos na Itália mais de 10 mil famílias enlutadas. Hoje nós temos na China, acho que eu não me atualizei, né, no resultado das pesquisas, mas com certeza mais de 6 mil famílias enlutadas. França, Espanha, Portugal. Então é um momento verdadeiramente nunca imaginado por nós. Tendo em vista toda a velocidade do nosso dia a dia, toda a nossa correria. Tudo que importava para nós era o trabalho, ganhar dinheiro, ter casas pomposas, carros, nenhum problema com tudo isso. Até o Senhor nos garante, né, o cuidado dele sobre nós, suprindo todas as nossas necessidades. Mas nós corremos e afunilamos as nossas vidas, transformando isso como algo principal para nós. E nós sabemos que na verdade não é. Quantas vezes nós deixamos de ter tempo para o Senhor, deixamos de ter tempo para a família. E agora não podemos abraçar o nosso pai, a nossa mãe, não podemos abraçar os nossos irmãos. Aqueles que são idosos, que têm filhos pequenos, sequer podem abraçar os seus filhos pequenos. As escolas estão fechadas, os clubes estão fechados, os shoppings estão fechados. O mundo parou neste momento, nesse tempo que é chamado um tempo de luto. E então nada mais propício para trazer paz e tranquilidade para os nossos corações do que a própria palavra de Deus. E exatamente no livro de Apocalipse, livro esse que muitas pessoas têm medo de ler, têm medo de ouvir falar sobre ele. Mas se hoje você convidar Jesus para entrar na sua vida, para mudar a sua história, para mudar o contexto em que você sempre viveu, para poder lhe perdoar os seus pecados, como eu fiz aos 12 anos de idade, você vai começar a ver este livro como a perspectiva de uma vida ainda muito melhor do que aquela que nós temos aqui. Como a esperança, a certeza de dias melhores para nós. E pasmem, talvez esses dias melhores não serão aqui na terra. Da forma em que ela se encontra, do jeito em que ela está. Então nós falamos hoje pela manhã, né? Que o Apocalipse proclama, o que ele anuncia, a mensagem fundamental, as mensagens fundamentais do livro do Apocalipse é a esperança no Cristo ressuscitado. Então é por isso que nós precisamos acalmar o nosso coração, porque o livro de Apocalipse, ele traz uma esperança infalível de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E como ele ressuscitou, ele também nos garante a ressurreição no juízo final. Missionário, nós vamos passar. Nós precisamos compreender que a morte física é apenas uma ponte que nós vamos atravessar por ela. E que do outro lado da ponte está o nosso Redentor que vive hoje para todo sempre, nos aguardando para segurar em nossas mãos e dizer: vinde filho amado, vinde filha amada, possui por herança a terra que eu vos tenho prometido. Aguardo um tempo aqui, até que tudo se cumpra e que o meu povo seja todo reunido. Então nós precisamos compreender, para não termos medo das coisas que são anunciadas no Apocalipse, nós precisamos compreender que a nossa esperança está em Cristo ressuscitado dentre os mortos, Cristo vitorioso. Não é aquele Cristo da quaresma, não estou pregando contra a quaresma. Não é aquele Cristo que dá a ideia de que ele permanece morto, inerte, incapaz. Mas é o Cristo vitorioso, é o Cristo glorificado, é o Cristo ressuscitado dentre os mortos, que dá a nós também o direito dessa ressurreição na vida eterna. Nós também entendemos e nós podemos compreender, a partir do momento que nós deixamos o Senhor reinar, tomar conta das nossas vidas, cuidar, né, de cada um de nós.
Nós entendemos que também o Apocalipse anuncia a era e o tempo da chegada de Jesus Cristo a este mundo. E isso não pode nos causar pânico. Isso não pode nos causar medo. Se a nossa esperança está em Cristo Jesus, isso não pode nos causar medo. Cristo é o Messias, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é a promessa completa e perfeita de Deus para nós. Aí o vírus, vamos deixar o vírus um pouquinho de lado, né? E vamos nos ater para a calma, para a segurança, para a tranquilidade que a palavra de Deus nos passa. Vamos nos ater a isso. Vamos tomar uma decisão de, se o Senhor ainda não vier, antes que esse vírus seja aniquilado, destruído, se o Senhor ainda não vier, e que o tempo que Ele ainda tenha para nós aqui, que nós possamos viver na essência. Que nós possamos viver como se fosse o último dia nosso aqui nesta terra. Que nós possamos viver sem medo e sem pânico de tudo aquilo que porventura venha a ocorrer ou venha a acontecer. Nós compreendemos também que o livro de Apocalipse, que essa profecia, né, do Apocalipse, ela anuncia que Jesus vive hoje e para sempre. Que já é o regresso, é o cumprimento, ou seja, nós já estamos no estado do regresso, da chegada de Cristo a este universo, a este mundo. E olha, pasme, quando nós estudarmos, né, essas 7 igrejas, nós vamos perceber o quanto nós estamos perto deste momento e deste tempo. O quanto esse tempo está se aproximando de nós cada vez mais, como nunca, como jamais. O livro de Apocalipse também, ele traz para nós, né? Ele apresenta para nós, para cada ser humano. Ele fala de um novo tempo, uma nova criação, uma nova vida, para a qual nos orienta em expectativas como povo de Deus. Porque nela o próprio Deus terá o seu trono. Já pensou esse mundo aqui todo mudado, esse mundo aqui todo transformado, isso aqui tudo regenerado, isso aqui é sendo estabelecido o céu na terra, e você morando e você fazendo parte dele? Já pensou que coisa espetacular? Tudo se unir, tudo se juntar. Eu nem sei se será assim, mas é uma expectativa minha. Você já parou para pensar que coisa tremenda, que coisa maravilhosa? Ah, missionário, mas por que você diz isso? Você quer ver por que eu digo isso? Que nós falamos? Nós falamos isso porque a palavra de Deus lá em Apocalipse, se você quiser marcar aí, dobrar a página da sua Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 21, diz isso para nós. Traz isso muito claro para nós. Então é por isso que o nosso coração precisa ter paz. Nós precisamos estar tranquilos, serenos, para ajudar as outras pessoas que ainda não têm essa esperança que nós já temos. A esperança que só Jesus Cristo nos dá. E a nossa esperança não está aqui neste mundo, nas coisas deste mundo, no espaço que nós ocupamos neste mundo. A nossa esperança está em Cristo Jesus. E assim diz a palavra de Deus. Nós ainda não vamos entrar em detalhe nesse texto, mas nós vamos apresentar esse texto para confirmar onde está a firmeza, o fundamento da nossa esperança, de termos o nosso coração calmo, tranquilo, sereno. Eu vou repetir aqui porque pela manhã ficou um pouco baixo. Ontem eu conversando com a minha sobrinha, que é a única que está indo lá na casa dos meus pais, e por privilégio ela tem o meu nome, né, a Arisneide. E perguntando sobre eles, e ela disse, não tia, eles estão muito bem, eles estão tranquilos, estão ouvindo as mensagens, hinos, até porque o vô Dida e a vó Noemi, eles compreendem, eles entendem e eles estão esperando a volta de Jesus a qualquer hora. Gente, olha que coisa maravilhosa que o Senhor faz conosco.
Um casal de idosos, já tataravós, bisavós. Os netos não podem ir lá, os bisnetos não podem ir lá, os genros, as noras, os filhos, as filhas não podem ir. Mas eles não entraram em desespero, eles estão tranquilos, porque a segurança deles não é na estabilidade ou ausência de estabilidade neste mundo. A segurança deles é Cristo Jesus. Então vamos para a parte que é preciosa para nós. Então João, naquela ilha de Patmos, se você quer conhecer um pouquinho dessa história, volta lá para a nossa primeira ministração, né, acerca deste tema. Aí a palavra de Deus diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra. Oh, glória a Deus. João viu um novo céu e uma nova terra. E às vezes nós passamos por lutas e dificuldades e nos desesperamos exatamente porque nós não podemos contemplar isso pelos olhos da fé. Então o convite aqui nesta tarde é chamar você para conseguir contemplar um novo céu e uma nova terra que o Senhor tem preparado para nós. Isso nos traz paz, isso nos traz tranquilidade, segurança nesses dias de tantas tormentas, nesses dias de tantas angústias. Aí o profeta diz, ele mesmo se intitula como profeta, porque já era o primeiro céu e a primeira terra passaram. O céu sem a igreja de Cristo vai passar. A terra sem a restauração vai passar. E todos nós passaremos por esse processo glorioso, que não é nada por merecimentos nossos. Não é porque eu tenha ou não tenha dinheiro, não é porque eu tenha a pele branca, a pele amarela, parda ou a pele negra, não é porque eu tenha conhecimento, não é porque eu tenho formação teológica, não é porque os meus pais, os meus antepassados, né, já vieram de uma linhagem cristã. Não é por nada disso. É tão somente pela misericórdia do Senhor por nós. E você sabe o que é misericórdia? É algo mais ou menos assim. Você tem tudo. Você vive no luxo. Você desfruta do bom e do melhor. Você tem a melhor comida que alguém possa possuir, que alguém possa ter. E então você passa por um lugar, e aquele lugar ali é uma sarjeta, é um lugar sujo, imundo, tenebroso, perigoso, escuro. E você olha ali naquela sarjeta e você vê alguém desfalecendo naquela sarjeta. Você olha para aquela pessoa e você percebe que o que está matando aquela pessoa não é uma doença, uma enfermidade, é a fome. Então você vai lá na sua casa rapidinho, faz uma comida deliciosa, uma comida maravilhosa, e faz só uma marmita. E nessa marmita você coloca 2 colheres ou 2 garfos. E aí você volta percorrendo aquele mesmo caminho que você caminhou antes. E ali quando você chega próximo àquela pessoa que está ali na sarjeta, desfalecendo, sujo, imundo, esmulambado, quase nu ou semi-nu, você senta no chão onde ele está. Senta no chão onde ele está. Você abre a marmita. Você pega uma colher e dá para ele, e a outra colher para você. E aí você diz para aquela pessoa, agora vamos comer juntos. Misericórdia é córdia, coração, miséria. Misericórdia é você derramar o seu coração sobre um miserável. É você colocar o seu coração sobre um miserável. Isso é misericórdia.
E quando nós clamamos ao Senhor por misericórdia, é isso que nós estamos fazendo. Senhor, derrama o teu coração de nobre sobre eu, que sou pobre e miserável. Não estou falando de pobreza financeira, mas é espiritual. Então, derrama sobre mim a tua misericórdia. Então o Senhor vem, e é interessante com essa ilustração, né? Não é que o Senhor, ele chega e manda, não. Ele vem. Jesus, ele veio. E ele deixou todo o trono de graça. Ele deixou toda a honra a ele. Ele deixou toda a adoração que ele recebia nos céus. E ele se diminuiu. Ele ficou bem pequenino. Ele coube no ventre de uma mulher. E ele começou como todos nós começamos. Como criança, junior, adolescente, jovem. E o percurso do seu tempo aqui na terra foi tão somente para dispensar misericórdia sobre o pobre e miserável pecador. Foi só para isso. E então ali ele foi cravado na cruz do Calvário, lá em Roma. Não. Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Então aquele homem ele é levado para um lugar chamado Calvário, que quer dizer caveira, lugar de crucificação, lugar de morte. Por minha causa e por sua causa. Para que você hoje possa ler este livro e não entrar em desespero, possa viver neste mundo e não entrar em pânico. Porque o livro de Apocalipse, ele veio exatamente para isso, para trazer essa esperança para nós. E aí a palavra de Deus continua dizendo: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu esposo. E então eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o meu Deus estará com eles, e será o seu Deus para todo sempre. O que você quer nesse mundo? De miséria, de ruína, de desgraça? Na verdade, o que eu mais quero nesse mundo é que toda a minha família, é que todos os meus familiares, é que todos os meus amigos, é que todas as pessoas que eu conheço tenham a certeza disso aqui em suas vidas. É a única coisa que eu quero neste mundo. Olha que coisa magnífica, olha que coisa maravilhosa. E aí o Senhor diz que nós seremos o seu povo de verdade. Ele será o nosso Deus. Nós caminharemos com Ele. Missionário, isso é loucura. Mas eu ainda permaneço com a loucura de Deus para a minha vida. E aí Deus fala o que vai acontecer conosco quando isso acontecer. O Senhor fala o que vai acontecer conosco quando isso acontecer. Aí a palavra de Deus diz assim, a missionária agora está chorando, né? Mas a palavra de Deus diz assim, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são vencidas, já são passadas. Glória a Deus por isso. Há uma promessa, é por isso que nós temos que olhar o livro de Apocalipse, essa profecia apocalíptica, não como um livro de pavor, não como um livro de terror, não como um livro de horror, mas é um livro de esperança, um livro que o Senhor deixou para nós. Naquele tempo ele serviu para aquele povo, porque aquele povo estava perecendo nas mãos do Império Romano. Aqueles que não se curvavam diante dele eram intitulados de cristãos, seguidores de Cristo Jesus. Então eram condenados a uma grande perseguição, eram condenados à prisão, eram condenados a chicotadas, eram condenados à morte. O caso de João, a condenação de João foi ser mandado
para uma ilha, a ilha de Patmos. E observa bem que João já era idoso, estava na condição de escravo, caminhava por uma ilha que era toda formada por rochas, com rochedos pontiagudos, e os prisioneiros que ali ficavam eram obrigados a quebrarem pedras para que o Império Romano fornecesse a outros impérios, a reis e príncipes, para a construção de suas muralhas, de seus palácios. E ali eles trabalhavam incansavelmente. Então percebe a situação, o contexto deste homem. Mesmo num deserto como esse, ele consegue ver, ele consegue ter a visão de uma coisa gloriosa, um novo céu e uma nova terra, um grande rebanho, uma grande multidão, povos de todas as tribos, povos de todas as raças, povos de todas as línguas, adorando o Senhor dos Exércitos. E aquela visão de João trouxe para ele paz naquele momento. Ele já estava quase cego, cansado, desnutrido, machucado, ferido, mas não desanimado e nem desesperado e nem em pânico. É por isso que esse livro, essa profecia, ela é tremenda, ela é maravilhosa, ela é espetacular para este momento. Nós estudamos hoje pela manhã que este livro ele não veio para trazer, para colocar em evidência o mal e a besta, o inferno e a condenação. Esse livro ele veio para trazer para nós uma palavra de esperança. Ele veio para apresentar para nós Jesus Cristo, o ressurreto, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Filho de Deus, aquele com quem nós haveremos de viver eternamente, para sempre. Onde a palavra de Deus aqui, exatamente no versículo 4 do capítulo 21, diz que quando chegar esta hora, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E não somente enxugará de nós todas as lágrimas. A palavra de Deus diz que não haverá mais morte. Aleluia, glória a Deus. A morte será de uma vez por todas destruída, arruinada. Ela perderá todo o seu poder sobre nós. Não haverá mais morte. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais pranto. A missionária não vai mais chorar. Ela vai se alegrar na presença do Pai. Ela vai jubilar na presença de Deus. Eu não sei o que eu vou fazer lá, porque eu não sei cantar. Não sei. Então assim, a gente olha, a gente contempla o céu como lugar de louvores, né? Em que os anjos caminham, né? Voam de um lado para o outro, e ali em suas asas, as suas asas são como violinos, vão tocando hinos de louvor e adoração ao Senhor. Acho que eu poderei cantar acompanhando, né? Os instrumentos celestiais, não sei. Mas a palavra de Deus diz que nós seremos também transformados, receberemos um corpo glorioso. Então, com certeza, o Senhor nos dará uma voz para cantar e glorificar a Ele. Certamente Ele nos dará. Mas isso é apenas uma especulação. Isso é o de menos. Eu tenho uma amiga lá em Mato Grosso. Nem sei se ela está aqui agora. Não está. Alda Reis. A gente sempre conversava. Às vezes eu ia lá na casa dela com ela. E a gente falava, né, sobre o céu. E ela sempre dizia assim para mim: ó, Neide, eu não estou nem aí, eu não estou preocupada de ter uma mansão lá no céu. E na linguagem dela, ela dizia assim: eu quero lá no céu a garantia de quando nada uma choupanazinha, quando nada uma casinha de palha. A gente sabe que isso não existe no céu. Mas assim, a singeleza do coração dela, a simplicidade, a única coisa que ela queria era estar com Cristo na glória. Então essas outras coisas são especulações, né? O que nós queremos fazer, o que nós vamos fazer, quais são os dons que nós teremos lá, isso aí
é o de menos. O que importa é que nós podemos ter paz neste momento, nós podemos ter tranquilidade, nós podemos ter segurança, nós podemos deitar e dormir, sabendo que tudo que vier é com consentimento do Pai. E que no momento que nós não estivermos mais aqui, o Senhor não estiver mais aqui conosco, é porque nós estaremos com Ele na glória. É isso que, se nós conseguirmos plantar isso em nossos corações, nós poderemos ajudar dezenas e centenas e milhares de brasileiros. Compartilhe essa mensagem de esperança. Se você não tem vergonha da palavra de Deus, compartilha com outras pessoas. Envia para outras pessoas. A esperança, nós já ministramos sobre isso. A esperança, nada está perdido. Cristo é o Senhor das nossas vidas. Hoje passamos um dia de oração, de campanha na presença do Pai. Hoje nós colocamos o nosso país de joelho diante do Senhor. Hoje nós colocamos as igrejas em estado de arrependimento, os líderes, os membros da igreja, os discípulos, os apóstolos, pastores, missionários, missionárias, pastoras, dobrados diante de Deus, confessando os nossos pecados, nos arrependendo, nos apresentando a Deus. Então você acha que o Senhor não vai fazer alguma coisa nesse país? Você acha que o Senhor não vai trazer avivamento sobre esta nação? Aí a palavra diz, Deus diz, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. Porque as primeiras coisas já se passaram. Aleluia, glória a Deus. Quantas dores nós temos atravessado? A dor física. Quantas pessoas espalhadas neste Brasil com uma dor muito profunda chamada dor da alma, a depressão. E essa dor mata. E conforme os psicólogos confirmam, a depressão, quando a pessoa suicida, tendo em vista ter sido acometido por uma depressão, aquela pessoa ela não quer se matar. Ela não quer tirar a sua vida. Aquela pessoa ela quer matar a sua dor, a dor da sua alma. Então leve uma palavra de esperança para essas pessoas. Seja um agente de Deus aqui na terra, seja um canal de Deus enquanto nós estamos aqui, enquanto sei que não foi tudo transformado ainda. Seja um agente do Senhor, seja um agente dos céus aqui nesta terra. A palavra de Deus, né, lá em Apocalipse, porque essa carta de Paulo aos Coríntios, ela já faz referência, né, ela já está falando do que o Apocalipse fala. E lá no capítulo 15, versículo 54 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E quando isto que é corruptível, quer dizer, o nosso corpo, carne, matéria, apodrece rapidinho, não queira ver alguém que morreu com 2 ou 3 dias. É repugnante, é terrível. Não é que as moscas pousam em nós e essa carne apodrece, não. Isso aqui tudo é cheio de bicho. Isso aqui é tudo contaminado, é matéria, é corruptível. Então quando o corpo é depositado em algum lugar, mesmo que não tenha nenhuma mosca, os bichos, os vermes, saem de dentro de nós e vão furando a nossa carne, vão perfurando a nossa pele, até que coma toda a carne que ali ainda resta. E é disso que Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, a transformação, um novo corpo, um corpo glorioso que o Senhor nos dará. Gente, isso aqui é magnífico. Não dá para ter medo de um coronavírus, seja ele 19, 20, 10, 30, 40, seja ele ter vindo da China. Não precisamos ter medo. O Senhor é conosco. Vamos obedecer naquilo que nós precisamos obedecer.
Mas não é fator de pânico, não é fator de desespero, não é fator de alarde, não é fator para nos causar até a morte antecipada. Porque Cristo vive, Ele vive hoje para todo sempre e Ele tem cuidado de nós. É nisso que nós precisamos crer. Então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu agrilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Glória a Deus. Não teremos bocas de fumo, não teremos bebida alcoólica, não teremos traição, não teremos idolatria, não seremos mais contaminados, não correremos mais risco de sermos contaminados nem pelo pecado e nem por um vírus, porque nós seremos transformados por Cristo Jesus. Então é por isso que você precisa acalmar o seu coração. Estamos começando o estudo de Apocalipse, mas precisamos fazer esta referência aqui, porque o que os cientistas estão dizendo que esta próxima semana é uma semana de pico, né? Onde tem lá a despencada da curva, é chamada curva. Fica tranquilo, descansa no Senhor, obedece às regras. A nossa primeira ministração, quando tudo isso começou, nós falamos exatamente disso. O povo de Deus foi livre daquela praga, porque eles ficaram em casa, eles obedeceram a ordem de Moisés. Eles levaram o cordeiro para sacrificar e adorar a Deus em casa. Então, doravante, transforme a sua casa em templo de Deus. Transforme as suas mesas em altares do Senhor. Leve os membros da sua família em verdadeiros adoradores de Cristo Jesus. Aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele não demora. Ele é como um noivo que está ali no salão se preparando para buscar a sua noiva no altar. Então o noivo penteia o cabelo, se perfuma, coloca o cravo, né, no bolso do paletó, uma flor e se ornamenta todo. E a última coisa que ele faz é abotoar os botões do fraque, do black tie. Jesus está abotoando os últimos botões para descer a este mundo e buscar a sua igreja. E você não pode ficar de fora. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque ele tudo fará. Entrega a tua vida a Jesus. Nós não sabemos se ainda teremos oportunidade de nos reunirmos em templo, mas volta-te para o Senhor. Ele é bom em perdoar. A palavra de Deus diz: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se tiverdes pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados, confessar os nossos pecados ao Senhor, porque Jesus Cristo perdoa, e além de perdoar, Ele nos purifica, quer dizer, Ele nos dá um banho e nos torna. A live aqui caiu. Ele nos transforma em novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas do mundo não importam, elas são muito efêmeras, elas são muito passageiras. Não troque uma eternidade de graça, uma eternidade de alegria, uma eternidade de prazer, uma eternidade na presença do Rei dos Reis, por um instante de prazer carnal. Não troca, não vale a pena. Não vale a pena. Nada que esse mundo venha nos oferecer pode ser barganhado com tudo que o Senhor nos garante. Olha que garantia tremenda que nós acabamos de ler lá em Apocalipse. Ele quer que nós sejamos o seu povo e Ele seja o nosso Deus. Ele quer que nós passemos a morar junto com Ele. E quando isso acontecer, se isso acontecer com você, porque comigo eu sei que vai acontecer. Não porque eu seja melhor, não. É porque a misericórdia do Senhor já caiu sobre a minha vida. Eu já convidei. E quando eu peco, quando eu erro, eu imediatamente me volto para o Senhor, eu me arrependo, eu choro na presença de Deus, eu peço perdão. E então é o que acontece. Ele é bom e fiel para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados. Então haverá um grande brado de Jesus, Jesus glorificado. Quando nós chegarmos lá no capítulo 7, né, se ele não tiver voltado ainda, nós vamos ter ali uma visão uma visão tão tremenda. E essa visão tremenda de Jesus é para nos dar a ideia do poderio dele.
É para nos dar a noção de tudo aquilo que Ele pode conquistar, de tudo aquilo que Ele pode alcançar, de tudo aquilo que Ele pode fazer conosco. Então, fica desesperado, porque eu já tenho 60 anos. Minhas costas é toda de parafuso. Minha coluna. Eu acho que eu já passei por umas 16 a 18 cirurgias. Eu tenho problema de bronquite. Estou com meu marido em casa também, enfrentando problema sério, diabetes, pressão alta, mas tá bom. Se deixar ele sair para trabalhar, brinca, conversa e tudo. Com problema renal. Essa semana ele fez inclusive uma fístula, para caso necessário, se o Senhor não entrar com a sua intervenção, porque Ele pode entrar, basta Ele querer, e eu creio nisso. Mas se Ele não entrar, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Se Ele entrar, Ele também é Deus, Ele continua sendo Deus. Então certamente Ele precisará de fazer hemodiálise. E nós estamos nós dois sozinhos aqui. Casal sozinho aqui em casa. De vez em quando é que a minha filha vem aqui. O nosso filho Pedro. Mas não podem estar conosco. A nossa casa, o nosso ninho está vazio. Mas os nossos corações estão cheios da graça maravilhosa de Cristo. Nós temos uma igreja que nos ama. Nós temos uma igreja que se preocupa conosco. Nós temos um rebanho, nós temos um povo que tem comunhão, que vive a comunhão de Cristo Jesus. E isso para nós é maravilhoso, isso é tremendo. Você pode fazer parte deste grupo. Você pode fazer parte deste povo. Não há outra saída para nós. Cristo é a nossa única esperança. E aí, terminando o versículo, deste texto, que depois nós estaremos juntando em outras partes, do livro, da profecia de Apocalipse. Aí a palavra diz assim, no versículo 58, do capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Nós vamos terminar aqui hoje. Acalma o teu coração, respira fundo. E diga assim, não é um coronavírus, não é uma tempestade, não é um tsunami, não é a enfermidade, não é a morte, não são os meus amigos, nada disso pode me separar do amor de Cristo Jesus, porque na palavra de Deus há esperança para mim. E aí Paulo nos alenta e nos assegura: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Isso que você está fazendo aí agora, e que você vai fazer posteriormente, compartilhando com outras pessoas, não é vão. Porque nós estaremos ajudando, mesmo nós não podendo estar perto, nós estaremos compartilhando a graça maravilhosa de Cristo Jesus. Nós podemos estar levando às pessoas uma palavra de esperança, quando a imprensa toda só traz para nós o caos, porque na verdade eles também não têm essa esperança. Então eles precisam ter essa esperança em Cristo Jesus. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Então decida hoje, na série dessas duas ministrações, decida hoje colocar Jesus como o piloto da sua vida, o motorista da sua existência. E você vai ver e você verá quão bom e quão suave é vivermos em comunhão com os outros e termos a certeza da graça maravilhosa de Cristo Jesus em nossas vidas. Ora conosco neste momento. Existe aí um celular, que nos separa, mas também existe algo tremendo e maravilhoso que nos une, que é o sangue precioso de Jesus derramado na cruz do Calvário e espargido sobre as nossas vidas. Senhor, como é bom terminar uma palavra assim, nos ensinando a acalmar os nossos corações. Porque nós temos certeza que vai chegar um momento que este mundo vai ser transformado, os céus, até os céus, será modificado. A tua palavra nos afirma isto, Senhor. Tudo isso para quê? Para nos receber meros mortais hoje.
pobres, miseráveis, desgraçados, pecadores. Até o céu o Senhor está preparando para modificar, para melhorar, para, sei lá, para mudar, para transformar, para nos receber. Então, Senhor, não é um coronavírus que vai tirar a nossa paz. Não é, Senhor. A certeza da tua existência, a certeza da tua presença em nós, Senhor, nos faz viver a essência da nossa vida, nos faz viver na plenitude, mesmo estando nós caminhando pelo meio do deserto. Porque nós sabemos que até no deserto, inclusive no deserto, o Senhor está conosco. Então, Pai, visita o coração desta pessoa que está em desespero, está em pânico, talvez nem seja pelo coronavírus, uma outra circunstância, mas leva a esperança, leva a paz, faça com que essas pessoas, faça com que esta pessoa, ó Deus, tão amada por Ti, encontre em Cristo Jesus, Senhor, o Teu amado Filho, a esperança para viver e aguardar o dia da redenção para a glória do Teu nome. Glorificado seja o Teu nome nos céus e na terra. Não há Deus como o Senhor, ó Deus. Então ouve as nossas orações, contempla os nossos pedidos, acalma o coração da nossa nação, Senhor. Que ao amanhecer de um novo dia, nós possamos, ó Deus, perceber e sentir que nós temos uma nação diferente, mudada e transformada pela a proclamação da Tua palavra, pela intercessão do Teu povo nesta terra. Visita cada família do céu azul, Senhor. Eu quero te pedir agora, especialmente pelas famílias do setor onde a Tua serva tem trabalhado há mais de 5 anos. Tu conheces as necessidades do nosso povo, mais do que eu. Então visita, Pai. Visita com o Teu amor, com a Tua misericórdia. Entra naquelas bocas de fumo em que nossas crianças, jovens, adolescentes, aqueles que ainda não foram resgatados, nós não podemos ir lá neste tempo agora, Senhor, mas quem sabe esta palavra possa chegar a eles, com cada um dos Teus filhos compartilhando. Oh Deus, se nós tivermos ainda a oportunidade, todo o Teu povo sobre a face da terra, principalmente no Brasil, se nós tivermos ainda a oportunidade de abrirmos os nossos templos, eu imagino, Senhor, a alegria que será, o júbilo que será, em podermos nos reunir, nos abraçar e dizer, aleluia, aleluia, Cristo venceu o coronavírus por nós, aleluia, aleluia, porque agora eu voltei uma pessoa melhor, agora eu voltei com a minha vida alinhada com os céus, agora eu compreendi o verdadeiro sentido da fé, agora eu compreendi o verdadeiro sentido de ser filho de Deus. Então visita o nosso povo naquele lugar, as famílias da Tua igreja. Nós temos famílias que não têm acesso à internet. Nós temos famílias que não têm celular, nós temos famílias que não têm às vezes o que comer. Mas visita o nosso povo. Socorre, Senhor, o nosso povo, em todos os aspectos. Socorre com a Tua presença, com a Tua graça maravilhosa. Que todas as vezes que nós anunciamos, andando pelas ruas ali daquele lugar do céu azul, cantando, louvando o Teu nome e anunciando as boas novas do Evangelho, feito louco, Senhor, nas madrugadas com os nossos jovens e adultos. Que essas palavras tenham ficado gravadas, Senhor, nos corações das casas, mesmo aquelas que não abriram, mas ficaram ouvindo a ministração pelas ruas daquele lugar, e que ela sirva para produzir frutos agora e frutos dignos de vida eterna. Obrigada, Pai, muito obrigada, em nome de Jesus. Eu creio no avivamento, eu creio no quebrantamento, eu creio no novo céu, na nova terra. Nós cremos porque é a Tua palavra e ela é perfeita e infalível. Obrigada, Pai, pelo privilégio que me deste de cuidar deste rebanho. Louvado seja o Teu santo nome. Obrigada pelos meus filhos, pelo meu lar, pela minha família. Obrigada, Senhor, por cada um que faz parte da minha geração. Os que
São antes de mim os que vieram depois de mim. Obrigada, louvado seja o teu nome. Hoje e sempre. Amém. Amém. Não esqueça, acalma o teu coração. Porque agora é que nasce uma nova esperança em sua vida. Em Cristo Jesus. Nós receberemos o corpo, né, incorruptível. Fábio, minha irmã Nólia, né? Pedrão do meu coração, Fábio também do meu coração. A todos, o Rani, a todos um abraço da missionária que muito os ama e que nunca esquece de vocês em suas orações. Um beijo no coração de cada um.